Olá, criador, olá, criadora, sejam bem-vindos a mais um Criação Positiva, o espaço da televisão para aquela pessoa que quer refletir durante um tempinho como ser melhor profissional, como ser melhor pessoa, melhor cidadão, entender quais as habilidades, quais os desafios que a gente tem que superar no nosso dia para ser o melhor produtor. E no programa de hoje, que é uma continuação, nós vamos começar a entender quais são os desafios que o agronegócio brasileiro nos trazem para que a gente consiga galgar uma posição de maior protagonismo nessa atividade que é tão pujante para o nosso país. Eu tenho uma honra de receber novamente aqui meu amigo e o grande consultor internacional, Francisco Villa. Villa, muito obrigado pela tua visita novamente. Obrigado, Paulo. Villa, no programa anterior a gente estava batendo um papo e a gente teve que parar o programa anterior justamente na pergunta de $1 milhão, né? Quais são os desafios para que a pecuária brasileira, sobretudo, vamos falar um pouquinho de pecuária hoje, consiga ir para um next level, para um outro patamar com uma visão muito mais lucrativa, muito mais profissional. Fala um pouquinho para a gente quais são os principais desafios. Bom, eu diria primeiro que não existem grandes desafios para a pecuária. Existem desafios para um grande número de pecuaristas, porque a pecuária de prateleira de cima, que produz uma carne tão boa ou melhor do que a Argentina ou Uruguai, que é feito em boutiques, que nós podemos comer em restaurantes, então, que é feito por produtores de mais alto nível, de dentro da pecuária e que depois que entraram na pecuária, ou de agricultores que juntaram agricultura com pecuária, então nós já temos aquele que nós sabemos que seja necessário, que é um animal padronizado, que é uma carne com qualidade e que são processos com salubridade. Então, isto existe, só que existe num número reduzido sobre o total da produção. Então, essa subutilização de conhecimento, de recursos, de tecnologia, que talvez seja a causa desse desafio de alguns pecuaristas que você que nos trouxe aqui. Isso é igual a qualquer outro tipo de atividade? Eu quero dizer, existem bons e maus profissionais em qualquer ramo ou, no caso do agronegócio, da pecuária, essa problemática é um pouco mais acentuada? Se você é um profissional subqualificado, o mercado vai eliminar você. Então, o agricultor que não sabe gerenciar bem o seu negócio, no terceiro, quarto ano, ele não existe mais. Porque o custo de produção é muito alto e a tecnologia é muito sofisticada. Isso é diferente com o produtor. O produtor, ele pode ter os seus 1000 animais e fornece sal mineral e dá vacina e usa o pasto sem cuidar do pasto, então ele pode sobreviver 10, 15, 20 anos antes de morrer. Só que o animal que ele produz, ele com a sofisticação da demanda por parte do consumidor nacional e internacional, ela é tal que você não pode mais vender um animal com 4 anos para o frigorífico, porque ninguém quer comer a sola de sapato, você quer um bife bom. E um bife bom é de um animal 777, né? É um animal que morre com 24 meses, né? Ou raça pura, o que nós temos aqui industrial, né? Então tudo isso existe. O grande problema, então, só para dar um número chocante, 1% dos 5 milhões de produtores rurais produzem metade dos alimentos. E 99% produzem a outra metade. Então, não são 3 ou 4 que produzem, porque 1% de 5 milhões são 50 mil produtores que produzem a metade dos alimentos. E eles têm acesso, têm vontade, têm capacidade, têm capital, têm ligação aos mercados internacionais para manter e puxar o resto da produção agrícola para cima. Isto na agricultura é mais fácil,
E na pecuária é mais complexa porque o número é muito grande. É 1.200.000 produtores bovinos de carne. Então, destes, certamente, com algum tempo, muitos vão deixar de produzir porque você tem que ter a escala. E a escala não é ter mais terra, a escala é ter mais andares por cima do mesmo hectare. Ô Vila, no outro programa você falou pra gente que existe um truque para que você possa bem gerir a sua propriedade rural, né? Basicamente é adotar uma análise de balanço, né? Você pega um exercício, uma competência contábil, né? E faz uma avaliação do seu próprio negócio, coloca algumas regras e alguns KPIs para fazer essa medição e você trabalha com regras básicas até, elementares de gestão. Bom, se nós sabemos que a falta dessa gestão ou a falta de adoção de determinados comportamentos é talvez o grande desafio de grande parte do pecuarista brasileiro, o que está faltando para isso acontecer? Está faltando tecnologia? Está faltando atitude? Está faltando informação? Qual que é o ponto, né? Porque assim, por mais que a pecuária ainda, como você falou, permite um pouquinho mais de desaforo do que a agricultura em termos econômicos, ninguém quer perder dinheiro. Né? Nós temos um desafio aí global de ganhar dinheiro e principalmente de produzir alimento. O que está faltando, no seu ponto de vista? Está faltando a comunicação. Não está faltando tecnologia, porque a tecnologia existe aqui, inclusive tropicalizada. Então, o que há de melhor do mundo, há aqui também. Nós temos o mesmo iPhone que os americanos têm. Não há falta de acesso ao conhecimento, porque com a pandemia ainda por cima, então a gente pode assistir diariamente 3 ou 4 programas, os mais sofisticados aos mais simples. Muda neste momento, por uma ação da Secretaria de Agricultura aqui de São Paulo, de mudar um pouco o formato como a extensão rural atende o produtor. Eles não vão mais lá ensinar técnicas, porque as técnicas são as próprias empresas de fornecimento, com vídeos e até com seus técnicos, explicam isso muito bem. Então, estes têm que abrir a mente para o produtor, muda a cabeça de produtor para a cabeça de empresário. Né? Ele tem que saber que existem riscos, ele tem que saber que este ano 2020 não vai se repetir com uma arroba que está quase estourando o teto. Né? Então não vai achar que agora vai sempre assim. Não, isso foi um ano, como nós tivemos o ano da aftosa, 2005, 2007, que estava ruim. Então ele tem que entender o envolvimento do seu negócio. E ele tem que entender o que é difícil, mas cada vez que ele olha para o smartphone, ele vai ter que lembrar. E aquele tijolo que eu tinha 20 anos atrás, que também era um telefone. Então eu estou usando isto, mas na fazenda eu estou quase fazendo a mesma coisa que eu fiz 20 anos atrás. Então, chama já o seu filho, chama já jovens interessados, chama o filho do seu gerente e vai sentar com ele e dizer que faz uma gracinha. Vai o velho de 55, 65 anos dizer, você agora me explica isto e aquilo. E você vai ver, você vai poder aprender com a turma que fez um curso técnico, ou que estava saindo da faculdade, ou que está voltando na Nova Zelândia com algumas ideias como você pode produzir leite melhor do que nós estamos fazendo aqui. E depois, convidando os jovens para dentro, os jovens que não gostam de falar com os velhos, porque os velhos também não se abrem, mas se você chama ele, então você vai ver, você tem a sua academia técnica em casa, juntamente com os vídeos e juntamente com os novos tipos de assessores que o governo, através do Senai, etc., vai mandar para o campo para ajudar essas pessoas a fazerem a transformação do sistema tradicional para o sistema novo. Olha só, o tempo está acabando aqui, mas eu tenho 2 perguntas que eu estou guardando para o final, que são muito legais. A primeira eu vou te colocar numa fria, tá? Eu assisti o teu programa há alguns anos atrás
E é impressionante o nível de assertividade quando você fez uma projeção do futuro com relação à biotecnologia, nanotecnologia, robótica. Eu fiquei impressionado com a sua visão de futuro. Não é aquela visão etérea, é uma visão que se concretizou. Então, eu vou fazer uma pergunta. Daqui 10 anos, como é que vai estar o consumo de carne bovina? As pessoas vão comer menos carne bovina por razões culturais, éticas e valores, e todo esse trabalho que está sendo discutido, essa nova geração. Como é que vai ser, Vila? Em termos absolutos, vai aumentar o consumo de carne, em termos relativos vai reduzir, porque as carnes alternativas, artificiais ou à base de plantas, têm um grande mercado, nomeadamente em áreas onde as pessoas não têm a renda para comprar a nossa carne. E eu vou dizer alguma coisa lá, com toda o preconceito que a gente tem. Eu comi em várias oportunidades essas carnes alternativas. Dá para comer, naturalmente. A nossa é melhor, mas se você não caça com cão... Isso não significa que nós não temos que produzir carne boa e de qualidade. Tem que produzir só boa, porque a boa, ela justifica o preço. Porque a carne bovina é um produto de luxo. Não é um produto simples, porque produto simples é frango e suíno. E agora estes outros, eu vi que é impressionante. Você vai ter a impressora 3D em casa e você vai imprimir a sua carne e vai comer ela. E se você não falar para o convidado que é carne que é artificial, ele vai até dizer que é muito bom. É mesmo o Nelore, muito bom. Essa ficou gravada, vai ficar marcado aqui. Daqui uns anos a gente vai conversar de novo. Exatamente. Eu espero que esteja errado. Vila, para finalizar, nosso tempo acabou. Eu quero te perguntar uma coisa que é muito importante para quem está lá de casa, porque isso é inspiração. Me fala o nome de um mentor, conta rapidamente uma história para a gente fechar. Eu tinha 2 mentores. Então, eu repeti a 4ª classe e sempre fui um péssimo aluno. Até o presidente dos jesuítas, quando eu tinha 15 anos, ele me descobriu e disse: menino, você tem que fazer assim, assim. Durante 2 anos, cada quinta-feira à tarde, ele me deu a mentoria. E de lá, até lá, sempre fui o primeiro da classe, até na faculdade, etc. E tal. E na pecuária, eu tenho um mentor, que não é só meu, que é um mentor público, que é a figura do Alisson Paulinelli. Aquela pessoa que vale a pena. Depois eu vou disponibilizar no seu link a entrevista que eu fiz com ele, viajei com ele, então conheço muito bem. Uma das melhores pessoas, juntamente com o Roberto Rodrigues, é a co-ministra que nós temos agora. Então, o agro não tem nenhum motivo para se queixar de pessoas de liderança de primeiríssima linha, né? Mas ele é a pessoa que, contra a opinião generalizada, transformou o cerrado naquele que nós temos. E a minha previsão para 2020, nós vamos ter trigo, nós vamos ter fruta num novo cerrado que é o Nordeste, que vai receber toda a água do mar dessalinizado através de sistemas de gás, e lá vai ter um novo paraíso. Então, o Brasil está condenado a sempre andar bem. Essa eu espero que dê certo. Sim. Vila, muito obrigado. Uma pena que o tempo é curto. Quero te trazer mais vezes aqui se aceitar o convite. Uma grande honra poder ter você aqui. Muito obrigado. Muito obrigado eu. Prazer. Um abraço para todos. E com essa entrevista maravilhosa e a reflexão de quais são os nossos encontros, quais são os nossos mentores, eu encerro mais um Criação Positiva. Até a próxima.